Minha irmã roubou meu namorado, depois bateu meu carro. Me vinguei no aniversário dela. Cara, vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo nas últimas semanas. Ainda estou meio em choque, mas preciso contar essa história porque ela é surreal demais. Minha irmã sempre foi meio competitiva comigo, sabe como é, mas dessa vez ela passou dos limites de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. Tudo começou há uns 2 meses atrás, quando eu estava namorando um cara que conheci no aplicativo de namoro. Ele era legal, bonito, tinha uma vibe boa e a gente se dava super bem. Levei ele em casa algumas vezes para conhecer a família e minha irmã sempre foi super simpática com ele, o que eu achava normal na época. Mas aí que vem a primeira bomba da história. Descobri que minha irmã estava mandando mensagens para o meu namorado no Instagram há semanas e não eram mensagens inocentes, não. Descobri isso da pior forma possível. Ela esqueceu o celular dela no sofá da sala e eu vi as notificações chegando. Minha curiosidade falou mais alto e eu acabei olhando. Gente, eu fiquei sem chão quando vi aquelas conversas. Eles estavam marcando encontros escondidos, trocando fotos, e o pior de tudo é que isso já rolava há mais tempo do que eu imaginava. Meu mundo desabou ali mesmo, no sofá da minha própria casa. Confrontei os dois no mesmo dia e a reação deles foi ainda pior do que eu esperava. Minha irmã simplesmente disse que não era nada demais, que eles só estavam conversando, e o cara teve a cara de pau de dizer que eu estava sendo paranoico. Paranoico, imagina só. Terminei com ele na hora, óbvio, mas a situação com minha irmã ficou super tensa em casa. Meus pais não sabiam de nada ainda, e eu não tinha coragem de contar porque sabia que ia dar uma confusão do caramba. Mas as coisas pioraram muito mais do que eu poderia imaginar. Uma semana depois dessa descoberta, minha irmã me pediu emprestado meu carro para ir numa suposta consulta médica. Eu estava meio relutante, mas ela fez aquela cara de cachorro pidão que sempre funcionava comigo. O que eu não sabia é que ela tinha marcado um encontro com o meu ex-namorado. E não só isso, ela bateu meu carro voltando desse encontro. Bateu feio, amassou toda a lateral esquerda, quebrou o retrovisor e ainda arranhou a porta do motorista. Quando ela chegou em casa, tentou me contar uma história maluca sobre como um cara tinha batido nela no estacionamento do shopping e fugido. Mas eu não sou trouxa, né? Liguei para a oficina, onde ela disse que tinha acontecido o acidente, e eles me confirmaram que não tinha registro nenhum de ocorrência lá. Foi aí que eu descobri a verdade através de um amigo em comum. Eles tinham ido para um motel na zona sul da cidade, e na pressa de sair de lá, minha irmã bateu o carro na mureta do estacionamento. Imagina a minha raiva quando soube disso. Mas a coisa não parou por aí. Enquanto eu estava lidando com o seguro do carro e tentando processar toda essa traição, descobri que minha irmã tinha contado para nossos pais uma versão completamente distorcida da história. Ela disse que eu estava perseguindo o ex-namorado dela, que eu estava sendo ciumento e possessivo. Nossos pais, que não sabiam da história toda, ficaram do lado dela. Minha mãe me chamou para uma conversa e disse que eu precisava respeitar os relacionamentos da minha irmã, que amor não tem dono, essas coisas todas. Eu fiquei em choque total. Tentar explicar a situação real foi um pesadelo. Ninguém queria acreditar que minha irmã fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Ela sempre foi a filha perfeita, a que nunca deu trabalho, a que sempre tirava notas boas na faculdade. Eu me senti completamente isolado na minha própria família. Era como se eu fosse o vilão da história, quando na verdade eu era a vítima de uma traição dupla. Minha irmã não só roubou meu namorado, como destruiu meu carro e ainda me fez de louco para nossos pais. As semanas que se seguiram foram as piores da minha vida. Eu mal conseguia olhar para minha irmã sem sentir uma raiva imensa. Ela agia como se nada tivesse acontecido, como se fosse normal roubar o namorado do próprio irmão. O pior é que ela começou a trazer o cara para casa abertamente. Jantares em família, ele assistindo filme na sala, usando a nossa piscina no fim de semana. Era uma humilhação constante e eu não tinha como escapar porque ainda morava com meus pais. Meus amigos tentavam me consolar, mas era difícil explicar para eles o nível de traição que eu estava sentindo. Não era só perder um namorado, era ter minha própria irmã me apunhalando pelas costas da pior forma possível. Mas aí que vem a segunda reviravolta desta história, descobri que minha irmã estava grávida. Não do meu ex-namorado, mas de outro cara que ela também estava saindo escondido. Cara, a situação ficou ainda mais bizarra. Ela me contou isso chorando no meu quarto, pedindo para eu não contar para ninguém.
Disse que estava desesperada, que não sabia o que fazer, que o cara nem sabia da gravidez ainda. Eu fiquei dividido entre a raiva que sentia dela e a pena de ver minha irmã desesperada. Mas aqui vem a terceira bomba: o cara que engravidou minha irmã era casado. Casado e com filhos pequenos. Minha irmã tinha se envolvido com um homem casado e ainda estava saindo com meu ex-namorado ao mesmo tempo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha irmã, que sempre foi vista como a certinha da família, estava envolvida numa situação que parecia roteiro de novela das 8. Ela me implorou para ajudar ela a decidir o que fazer. Confesso que por um momento eu pensei em simplesmente contar tudo para nossos pais e deixar o caos tomar conta. Mas ver minha irmã chorando daquela forma me fez lembrar que, apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. Decidi ajudá-la, mas com uma condição: ela tinha que contar a verdade sobre o que aconteceu comigo. Sobre como ela roubou meu namorado, sobre como bateu meu carro mentindo, sobre como inventou uma história para nossos pais. Ela concordou, mas pediu para esperar até depois do aniversário dela, que seria na semana seguinte. Disse que não queria estragar a festa, que nossos pais tinham se esforçado muito para organizar tudo. Eu concordei, mas com a condição de que ela terminasse com meu ex-namorado imediatamente. Não fazia sentido ela continuar com ele se estava grávida de outro. Ela prometeu que ia terminar, mas eu tinha minhas dúvidas. Os dias que antecederam o aniversário foram tensos. Minha irmã estava visivelmente nervosa, nossos pais estavam empolgados com a festa e eu estava ali no meio, sabendo de todos os segredos que iam explodir em breve. A festa seria no sábado, no quintal de casa mesmo. Meus pais tinham contratado um som, encomendado salgadinhos, comprado bebida. Ia ser uma festa bem bacana, com uns 50 convidados entre família e amigos. Mas na quinta-feira antes da festa, descobri algo que mudou completamente meus planos. Minha irmã não tinha terminado com meu ex-namorado. Pior ainda, ela tinha contado para ele sobre a gravidez e ele estava pressionando ela para fazer um aborto. Descobri isso porque ouvi uma conversa telefônica dela no jardim de casa. Ela estava chorando, dizendo que não sabia o que fazer, que não queria fazer aborto, mas que também não queria perder ele. Nesse momento, algo dentro de mim mudou. Não era mais só sobre a traição, era sobre ver minha irmã sendo manipulada por um cara que não valia nada. O mesmo cara que me traiu estava agora pressionando ela a fazer algo que claramente ela não queria. Decidi que no aniversário dela eu ia contar tudo. Não ia mais esperar ela ter coragem de falar. A situação já tinha passado de todos os limites e eu não ia mais ser cúmplice daquela mentira toda. Mas aí vem a quarta reviravolta. Na manhã do aniversário, meu ex-namorado apareceu em casa dizendo que queria conversar comigo. Disse que sentia muito pelo que tinha acontecido, que tinha sido um erro, que queria me pedir desculpas. Eu fiquei desconfiado, óbvio. Depois de tudo que rolou, ele vinha com papo de arrependimento. Mas aí ele me contou algo que me deixou ainda mais indignado. Minha irmã tinha mentido sobre a gravidez. Segundo ele, ela tinha inventado a história da gravidez para tentar segurá-lo, porque percebeu que ele estava perdendo o interesse. Ela nem grávida estava, tinha criado toda aquela situação para manipular tanto ele quanto a mim. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha irmã tinha mentido sobre estar grávida. Tinha me feito sentir pena dela, tinha me manipulado para que eu a ajudasse, tudo baseado numa mentira. Confrontei ela imediatamente. Ela estava se arrumando para a festa, toda sorridente, como se nada tivesse acontecido. Quando perguntei sobre a gravidez, ela começou a gaguejar, a inventar desculpas, até que finalmente admitiu que tinha mentido. Sua justificativa foi ainda pior. Disse que inventou a história porque queria que eu parasse de ficar bravo com ela. Que achou que se eu sentisse pena, esqueceria toda a traição. Que a mentira sobre a gravidez era só para nos aproximarmos de novo. Eu fiquei sem palavras. Minha irmã tinha mentido sobre gravidez, sobre acidente de carro, sobre tudo. Ela tinha me manipulado emocionalmente de uma forma que eu nunca pensei que fosse possível. Nesse momento, olhando para ela ali na frente do espelho, se arrumando para uma festa onde seria o centro das atenções, enquanto eu estava destruído por dentro, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais esperar. Não ia mais ser o irmão bonzinho que engole sapo. Na festa dela, na frente de todos os convidados, eu ia contar toda a verdade. Cada mentira, cada traição, cada manipulação. Mas antes disso, eu tinha algo especial planejado.
Lembrei que minha irmã tinha uma obsessão com redes sociais, sempre postando fotos perfeitas da vida perfeita que ela queria que todos acreditassem que ela tinha. Peguei meu celular e comecei a reunir todas as evidências que tinha. Prints das conversas que ela teve com meu ex-namorado, fotos do carro batido, até mesmo uma gravação que eu tinha feito da conversa onde ela admitiu ter mentido sobre a gravidez. Mas aí vem a quinta e mais surpreendente reviravolta. Enquanto eu estava organizando tudo no meu quarto, minha prima chegou cedo para a festa e me contou algo que mudou tudo. Ela disse que minha irmã tinha ligado para ela na semana anterior, chorando, contando que estava sendo chantageada. Que alguém tinha descoberto sobre suas mentiras e estava ameaçando expor tudo na festa de aniversário. Minha prima achou que era algum ex-namorado aleatório, mas quando ela me contou os detalhes, eu percebi que minha irmã sabia que eu tinha descoberto tudo. Ela sabia que eu estava planejando algo para a festa. Mas o que mais me chocou foi descobrir que minha irmã tinha contado para minha prima uma versão completamente distorcida dos fatos. Disse que eu estava obcecado por ela, que eu estava perseguindo ela e o namorado dela, que eu estava inventando histórias para destruir a vida dela. Minha prima, que sempre foi próxima de mim, estava me olhando de uma forma estranha. Ela meio que acreditava na versão da minha irmã, e isso me fez perceber até que ponto minha irmã era capaz de manipular as pessoas. Nesse momento, eu entendi que não era mais só sobre contar a verdade. Era sobre provar que eu não era louco, que eu não estava inventando nada, que tudo que eu falasse ia ser verdade. A festa começou às 7 da noite e eu estava nervoso como nunca. Minha irmã estava radiante, recebendo os parabéns, ganhando presentes, sendo o centro das atenções. Meu ex-namorado estava lá também, agindo como se fosse o namorado perfeito. Meus pais estavam orgulhosos, minha irmã estava feliz e eu estava ali, carregando o peso de toda a verdade que ia explodir em breve. Decidi esperar o momento certo, quando todos estivessem reunidos. Esse momento chegou na hora do parabéns. Todos os convidados estavam em volta da mesa, minha irmã estava pronta para soprar as velas e eu pedi para falar. Disse que queria fazer um discurso especial para minha irmã. Ela sorriu para mim, achando que eu tinha finalmente perdoado ela. Meus pais ficaram emocionados, pensando que finalmente os filhos tinham se reconciliado. Todos os convidados prestaram atenção. E foi aí que eu comecei a contar tudo. Cada detalhe, cada mentira, cada traição. Falei sobre como ela roubou meu namorado, sobre como bateu meu carro, sobre como mentiu sobre a gravidez. Mostrei as provas no meu celular. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha irmã ficou branca como papel, meu ex-namorado tentou sair discretamente, meus pais estavam em choque total. Os convidados não sabiam onde enfiar a cara. Mas aqui vem a sexta e última reviravolta. No meio de todo esse caos, minha tia, que é irmã da minha mãe, se levantou e começou a aplaudir. Ela disse que estava esperando há anos alguém ter coragem de falar a verdade sobre minha irmã. Aparentemente, minha irmã já tinha causado problemas parecidos antes. Tinha roubado o namorado de uma prima nossa há alguns anos, tinha mentido sobre várias coisas para conseguir o que queria, e minha tia sempre suspeitou que ela não era essa pessoa perfeita que todos acreditavam. Outros parentes começaram a se manifestar. Histórias de mentiras antigas, manipulações, pequenas traições que foram ignoradas ao longo dos anos. Era como se minha revelação tivesse aberto uma comporta e todos finalmente se sentiam livres para falar. Minha irmã tentou se defender, mas as evidências eram muito claras. Ela não conseguia negar as provas que eu tinha mostrado. Começou a chorar, a pedir desculpas, a dizer que tinha sido um erro. Meus pais ficaram divididos. Minha mãe estava claramente em choque, tentando processar tudo o que tinha ouvido. Meu pai ficou bravo, principalmente por ter sido enganado por tanto tempo. A festa acabou ali mesmo. Os convidados começaram a ir embora, alguns constrangidos, outros comentando baixinho sobre o que tinha acontecido. Minha irmã correu para o quarto chorando, meu ex-namorado simplesmente desapareceu. Fiquei ali na sala, cercado pelos destroços da festa, me perguntando se tinha feito a coisa certa. Parte de mim sentia alívio por finalmente ter contado a verdade, mas outra parte se sentia mal por ter destruído o aniversário da minha irmã. Minha mãe veio conversar comigo mais tarde. Ela pediu desculpas por não ter acreditado em mim antes, disse que estava orgulhosa de mim por ter tido coragem de falar a verdade, mesmo sendo difícil. Meu pai estava mais pragmático. Disse que minha irmã precisava aprender que ações têm consequências, que ela não podia continuar manipulando as pessoas e esperando que nada acontecesse.
Nos dias que se seguiram, a dinâmica da família mudou completamente. Minha irmã ficou mais quieta, mais reflexiva. Ela pediu desculpas várias vezes e pela primeira vez pareciam desculpas genuínas. Ela começou a fazer terapia por insistência dos nossos pais. Disse que queria entender por que fazia essas coisas, porque tinha tanta necessidade de ser o centro das atenções, mesmo que fosse às custas dos outros. Quanto ao meu ex-namorado, ele simplesmente desapareceu da nossa vida. Bloqueou a gente nas redes sociais, não responde mensagens, sumiu completamente. Acho que ele percebeu que não tinha mais como manipular a situação a favor dele. Hoje, algumas semanas depois, posso dizer que foi a melhor decisão que tomei. Não foi fácil, não foi agradável, mas foi necessário. Minha irmã precisava entender que não podia continuar machucando as pessoas sem consequências. Nossa relação ainda está em processo de cura. Ela está tentando ser mais honesta, mais transparente. Eu estou tentando perdoar, mas não esquecer. Confiança é algo que se reconstrói devagar. O mais importante é que finalmente me senti ouvido pela minha família. Eles entenderam que eu não estava sendo paranoico ou ciumento, que eu estava reagindo a uma traição real. Às vezes me pergunto se poderia ter lidado com a situação de forma diferente, mas acho que não. Minha irmã estava tão acostumada a mentir e manipular que só algo drástico como aquilo poderia fazê-la perceber a gravidade das suas ações. A festa de aniversário, que deveria ser uma celebração, se tornou um momento de verdade. Doloroso, mas necessário. Às vezes, para que as coisas melhorem, elas precisam primeiro explodir. E vocês o que acham? Fui muito radical. Deveria ter escolhido um momento mais privado. Ou às vezes a verdade precisa ser dita na frente de todos, mesmo que seja constrangedor. Sei que muita gente vai dizer que família é família, que eu deveria ter perdoado e seguido em frente. Mas acho que perdão não significa aceitar ser pisoteado. Às vezes você precisa se defender, mesmo que seja contra quem você ama. No final das contas, estou em paz com minha decisão. Minha irmã está recebendo a ajuda que precisa, meus pais entenderam a situação e eu finalmente me sinto respeitado na minha própria família. Ainda tenho que comprar um carro novo, já que o meu ficou meio destruído, mas pelo menos agora sei que quando emprestar alguma coisa para minha irmã, posso confiar que ela vai ser honesta sobre o que aconteceu. A vida segue, as feridas cicatrizam, e quem sabe um dia a gente consiga rir dessa história toda. Por enquanto, estou focado em reconstruir a confiança e em seguir em frente. Família é complicada, mas no fim, o que importa é que todos aprendemos alguma coisa com essa situação maluca.